Olá, pessoal do I Am Blessed, estou aqui hoje no ritmo de estreia ainda com um convidado aí, né, o nosso amigo professor Marcelo Sampaio, né, que já andou por alguns estados do Brasil, trabalhou em diferentes profissões e encontrou na educação sua verdadeira na educação sua verdadeira vocação, pessoal. Mas eu não estou sozinho hoje não, hein? Hoje eu estou aqui com ela, Rafaela Vieira, que acabou de lançar um livro, Não Sou Como Antes, vai estar aqui me ajudando nesse bate-papo, nesse diálogo. Olá, gente, sou a Rafaela e nós hoje estamos com um convidado muito especial, Marcelo Sampaio, e eu vou passar a voz para ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está assistindo, independentemente do horário. É um prazer, Benção, obrigado pelo convite, agradecer a Rafa também pelo convite. Estamos aqui no Estúdio Nova Podcast e eu me sinto honrado em ser aí o estreante desse projeto que tem tudo aí para vingar e para dar muito certo. Sim. A gente sabe que você aprendeu a ler bem cedo, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Sim, apresentando-me até um pouco para quem não me conhece também, eu sou professor de língua portuguesa há 11 anos. Eu aprendi a ler bem cedo e eu acho que já tem tudo a ver com o contexto que eu vivo um pouco hoje, né? Essa questão da leitura, ela começou bem cedo porque eu gostava muito de ler gibis, revistas de Turma da Mônica, e o meu pai chegava a casa depois do quartel, meu pai é militar, e sentava comigo no chão, ia recortando ali os pedacinhos de papelão, eu ia formando as sílabas e cedo logo eu aprendi a ter essa autonomia em relação à leitura. Então, desde 4 anos de idade, essa parte da escrita, da leitura, das letras em si, já esteve presente na minha vida. Eu sou meio suspeita pra falar, né, por leitura, porque como dá pra ver, escritora, coisa assim, tem essa paixão desde cedo, né? Mas e aí, como é que foi crescer sendo filho de militar, mudando de cidade, de estado? É sempre muito desafiador, porque quem trabalha no militarismo, e aqui muitos alunos meus, ex-alunos, vão se identificar com o que eu estou falando agora também, você não tem muito destino certo, né? Você fica ali à mercê da expectativa de transferência, de localidade, e eu nunca consegui afincar muitas raízes, porque apesar de ser natural do Amazonas, eu sou natural de Manaus, eu já morei em Recife, eu voltei para Manaus, já moro no Rio de Janeiro a maior parte da minha vida, né? Já moro aqui há 13, 14 anos, enfim. Mas essa transição faz com que a gente acabe perdendo, como eu perdi, né? Eu não fiz o 3º ano do ensino médio, que é aquela coisa do terceirão, né? Eu não fiz com os meus amigos com os quais eu fiz todo o ensino médio, e isso acabou sendo um pouco frustrante, mas aqui também eu já fiz várias amizades, já tenho várias pessoas conhecidas, ex-alunos, e é isso, a vida vai mudando de ciclo, a gente tem que se adaptar. Sim. Mas crescer dessa forma aí, mudando de cidade em cidade, isso trouxe algum impacto para você? Já que você morou no Amazonas, você tem alguma ideia de como foi lá? Tem alguma lembrança de como foi morar no Amazonas? Acho interessante. Realidade totalmente diferente, né? Deve ser cultural até. Sim, cultural é bastante. Mas não só o fato de eu ser do Amazonas, mas o fato de eu também ter morado em Recife, em Pernambuco, ter passado pelo Norte, pelo Nordeste, hoje morar no Sudeste, a única região, as regiões nas quais não morei foi Centro-Oeste e Sul, né? Região Sul. Mas é sempre bom estar em contato porque você acaba tendo uma visão de mundo ampliada, né? Muita gente, às vezes, fica fechada a bolha da sua cidade, a bolha do seu estado, e não se abre para outras culturas, né? Então, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, o meu impacto cultural foi um pouco forte também, e as pessoas sempre estranhavam o meu modo de falar, né? Porque não era compatível com o daqui, né? Hoje eu já acho que o meu sotaque é meio misturado, né? Nem de Manaus... Foi mais ou menos que ano o senhor chegou aqui no Rio de Janeiro? Eu cheguei aqui no final de 2011. Caramba! Final de 2011. Eu, na verdade, sou nascido em Manaus. Com 2 anos de idade, eu fui morar em Recife. Meu pai passou lá servindo 5 anos. E aí, com 7 anos de idade, eu retornei a Manaus. E aí, fiquei dos 7 anos de idade até os 17 anos de idade. Bastante tempo. 10 anos, Mas né? a sua família é de Manaus, então? Na verdade, é mista, né? Porque como meu pai é militar, ele é nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. E aí, ele foi transferido. Depois da formação na Escola de Especialistas da Aeronáutica, ele foi para Manaus, conheceu minha mãe, constituiu família, né? Eu nasci lá, mas ele é carioca e ela é manauara, ela é amazonense, assim como eu. Então, passei bastante tempo lá, né? Mas a maior parte da minha vida, por incrível que pareça, já foi aqui no Rio de Janeiro, né? Desde 2011, é tempo pra caramba. Poxa, muito legal. Professor,
Mas esse militarismo do seu pai, isso te trouxe um impacto? Você quis ser como ele? Porque é o que eu vejo hoje nos alunos, muito assim, ó. Porque as pessoas acham assim, ó, tem aquele ditado, filho de peixe, peixinho é, né? Perfeito. Mas assim, eu vejo muitos alunos, como eu trabalho numa instituição, né, privada, e eu converso com muitos alunos. E eu converso com muitas meninas que elas chegam a desabafar pra mim. Ah, abençoado, eu não queria ser tenente, eu queria ser médica. E eu não fico dando opinião, né? Até porque a gente vê esse impacto familiar, essa responsabilidade. Sim. Isso trouxe algum tipo de senso de responsabilidade? Tipo, pô, meu pai é suboficial e eu também tenho que ser o suboficial. Você sentiu nesse momento esse peso, essa responsabilidade de dar continuidade à sua família na carreira militar? Eu acho que não peso, não responsabilidade, porque eu sempre tive muito claro na minha cabeça, e eu continuo achando isso até hoje, tá? Que mais do que fazer algo porque alguém da sua família se deu bem fazendo algo, você também tem que procurar as suas aptidões, né? Porque vai chegar um momento em que você, obviamente, não sejamos hipócritas aqui, a gente vive num país capitalista, então é necessário que você consiga monetizar a sua força de trabalho, mas, para além disso, se você faz algo com o que você não é muito identificado, a tendência à frustração é enorme, né? Então eu sempre tive muito claro na minha cabeça que não, eu não precisava seguir os passos do meu pai, apesar de admirá-lo muito e achar alguém que foi formidável nessa questão do militarismo, da disciplina, né? Eu comecei a ver que não era muito pra mim, não era muito a minha praia. Só que hoje, de maneira indireta, né? Como é que são os percalços da vida? A vida vai acontecendo e vai te trazendo para determinado ponto. Eu e meu pai já chegamos a fazer uma viagem de carro para Guaratinguetá, para ele rever a escola, que foi onde ele foi formado sargento, e eu para ver a formatura dos meus alunos. Então, de certa forma, o militarismo impactou a minha vida também, porque apesar de eu não ser militar, de eu não ter seguido os passos do meu pai, eu mando muito aluno lá para dentro, para SpaceX, para EAR, para ESA, né? Tem alunos meus que é bastante legal isso que acontece, porque eu dou aula em vários bairros do Rio de Janeiro. E às vezes um aluno, sei lá, de Bangu e o outro de Madureira, que não se conheciam, e aí na escola eles se conheciam, falam, poxa, quem era o seu professor? Quem era o seu professor de português? Ah, era o Sampaio. Caramba, você teve aula com o Sampaio. Eles não se conheciam, foram meus alunos em lugares diferentes, instituições diferentes, e acabaram se conhecendo na escola. Então eu acho que nunca tive o peso, a responsabilidade. Sim, porque eu sempre achei que eu tinha que fazer aquilo com que eu fosse identificado. Inclusive, além de letras, eu sou muito identificado com teatro. Já fiz alguns trabalhos. Poxa, que legal. Na minha época, né, mais religiosa da vida, digamos assim. Depois a gente vai falar sobre isso, Vamos né? chegar. Vamos chegar lá. Mas eu sou muito identificado com teatro, né? Mas foi na educação, foi na língua portuguesa, a gente vai falar bastante sobre isso aqui também, que eu também me encontrei no conciliar, né? Entre a questão de monetizar a minha força de trabalho e também fazer algo que me gera prazer, que é prazeroso. Apesar de ser muito cansativa a vida do professor, é muito prazeroso quando você vê que todo o seu esforço não foi em vão, né? Você teve resultado. Isso é muito legal, essa convicção, essa segurança de quem você queria ser e quem você é hoje. Porque eu vejo essas influências externas em muitas meninas, muitos garotos. Por exemplo, assim, eu tenho muitas experiências porque eu tô dentro de um nicho ali de pessoas de escola. Sim. A pessoa chega lá para fazer, abençoado, eu quero ser pedagoga e quero cursar na UFRJ. Aí ela conversa, fala o sonho para um, para outra, e vem aquela, como é que eu vou falar assim, a influência externa. Perfeito. O senhor falou de monetização da profissão, né? Sim. A gente sabe que professor não ganha dinheiro. Sim. Se você quer ser rico no Brasil, não seja professor. Professor não ganha dinheiro. Mas eu vejo essa influência externa assim, ó. Ih, vai ser pedagogo pra quê, cara? Pedagogo ganha aí, pô, muito pouco. E a pessoa acaba realmente deixando o sonho dela morrer por consequência de influências. Você tem alguma experiência disso? No longo assim, né? Quando você chegou, você queria ser professor, mas chegou um momento em que você ficou naquela encruzilhada. Pô, será que é isso? Eu tenho que ser professor mesmo? Ou eu tenho que fazer um concurso para GS, PM, bombeiro? Você teve alguma experiência desse tipo, professor? Assim, não é... Eu acho que isso não é nenhum mérito, não. Mas eu tenho alguns defeitos como todo ser humano na vida. Mas um deles não é ficar mudando de convicção o tempo todo, né? É óbvio que conforme você evolui e amadurece, há coisas que cabiam a você no passado que não vão mais caber no presente e nem no futuro.
Isso é óbvio. Mas a minha tendência é ser um cara persistente naquilo que eu penso, naquilo que eu quero. Então, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser professor, eu falei, eu não quero ser mais um professor. Sim. Eu quero me destacar no mercado. Eu quero conseguir que os alunos reconheçam o valor na minha aula. Eu quero fazer com que os meus alunos se sintam entretidos pela minha aula, a ponto de, um dos maiores elogios que eu posso receber é, caramba, professor, eu não vi a hora passar. Sim. Porque é sinal de que eu consegui passar aquele conteúdo para o cara com leveza. Isso é muito legal, professor. A ponto de ele não ter ali a percepção do tempo passar, que é algo que hoje pra gente é tão enfadonho, por vezes, é tão cansativo ficar ouvindo alguém falar por tanto tempo. Então, quando eu ouço esse feedback, eu falei, caramba, eu tô no caminho de tentar não ser mais um professor, mas tentar trazer, e aqui quando eu falo de ser mais um, não tô falando também de ser o melhor não, porque eu nem tenho essa pretensão. Eu tô falando no sentido de fazer uma diferença. Fazer a diferença, né? Fazer diferente. E aí eu acho que quando o profissional, ele se torna diferente, essa questão da remuneração, ela é consequência. Porque eu acho que isso vale para qualquer profissão. Se você for, vou dar um exemplo, um advogado, e você não se empenha o suficiente quanto os seus colegas, você vai acabar tendo uma remuneração mais baixa do que os seus colegas que têm ali o mesmo diploma que você, a mesma formação que você, a mesma especialização que você. Então, eu nunca acreditei muito que a profissão é que vai remunerar mais ou menos. Concordo. E sim o meu esforço e o meu diferencial no mercado. Sim. E você falando isso, me lembra uma frase que eu escutei e eu nunca mais esqueci. Que é assim, um médico, se ele fizer um erro no trabalho, ele pode matar uma pessoa. Um advogado pode fazer alguém injustamente ser preso. Mas um professor, se ele der uma aula ruim, se ele não for um bom professor, ele pode matar diversos futuros. Perfeito. Eu já ouvi essa frase e eu concordo muito com ela. Sim. Porque a pessoa que também me falou essa frase, ela falou que o médico ele erra uma vez, e aí pode ser fatal ou não. Sim. O advogado também acaba mexendo com a liberdade de uma pessoa. O professor, quando ele erra, quando ele perpetua aquele erro, né, ele gera consequências daquele erro. Eu via um vídeo no Instagram, por esses dias, em que um professor de matemática, e agora eu gostaria muito de citar o nome dele aqui, mas eu não me lembro, ele falava que ele teve contato com um aluno e ele ouviu o aluno cantarolando alguma música e ele falou, caramba, mas esse filme é um clássico do cinema mundial. Como é que você conhece esse filme? Não só esse, professor. Eu conheço esse, aquele. E o aluno foi ensinando a ele, professor de matemática, sobre cinema. Sobre clássicos do cinema, sobre estéticas cinematográficas. E aí esse menino foi para recuperação no final do ano. E esse professor de matemática falou, cara, realmente, talvez no Bhaskara, no Delta, Sim. na fórmula matemática, na geometria, ele não vá bem, mas ele é um gênio. Com certeza ele vai ser um profissional desse ramo de cinema. Então a gente tem que achar alguma forma de avaliá-lo de modo a explorar as potencialidades que ele tem. Que é um pouco do... Enfim, não vou estender esse assunto porque ele acaba dando muito pano pra manga, mas é um pouco do nosso ensino hoje em dia, né? Sim. Que acaba sendo um pouco engessado e não explora as principais tendências, potencialidades e particularidades que são de cada um. Né? Porque, às vezes, a pessoa estuda muito, muito, muito exatas a parte de matemática e ela tem uma aptidão totalmente literária, artística. Então, não existe essa graduação pela aptidão da pessoa, né? Todo mundo acaba tendo que estudar algo engessado. E o contrário acontece também. Muita gente tem que estudar história, literatura, e tem uma parte mais exata, né? Seria legal se a gente pudesse explorar mais as potencialidades de cada um. Infelizmente, a gente tem muito esse estereótipo também de, não sou boa em exatas, não sou inteligente. É, Às vezes a pessoa é muito sim. boa em humanas, é muito boa na As pessoas arte. se auto-julga, né? Tem esse auto-julgamento. Não, mas- Às vezes até o auto-julgamento, a gente começa a acreditar, caramba, eu não sou inteligente, eu não sou assim, boa em exatas, eu não consigo entrar na minha cabeça, eu não vou saber fazer nada. Caramba, mas você não é inteligente nesse aspecto, mas em tantos outros, né? É porque a inteligência matemática, as pessoas talvez não... Essa informação não chega a todos. E daí a importância do podcast também. Existe inteligência emocional, inteligência artística, Sim, inteligência linguística, criativa. inteligência criativa, inteligência matemática, Muito legal lógica. fazer essa seleção, Sim, diferenciação, acho que é a palavra. porque aí as pessoas elas acabam sendo medidas em relação a sou inteligente ou não sou inteligente, se eu sei ou não fazer uma conta, Sim, né? E é claro, eu não estou falando aqui que a matemática, gente, ela não é fundamental, ela não é necessária, ela inclusive está na nossa vida, eu não estou falando isso. Eu estou falando de aptidões.
E vai haver alguém que é muito bom em exatas e essa pessoa vai aprofundar, vai estudar, vai se aperfeiçoar e tá tudo certo. Só que não existe só a inteligência matemática, existem outros tipos de inteligência. Então, se você que está nos assistindo aí, você acaba achando que, porque eu tenho dificuldade em fazer conta, eu não sou inteligente, entenda que não é muito por aí, não. Professor, a gente está falando já do seu momento, né? Mas a gente sabe que houve todo um processo, né? A gente sabe que o senhor já trabalhou aí, né? De auxiliar de fotógrafo, né? Panfletou. Eu não consigo imaginar professor Marcelo Sampaio panfletando, né? Panfletei, né? O professor Marcelo Sampaio, carinhosamente por algumas alunas, chamado de Luan Santana. Santana vai dar aula para hoje, benção. Né? Carinhosamente. Eu não consigo imaginar o senhor panfletando, né? Me dando um panfleto, compra-se ouro. Eu não consigo ver. Mas assim, desses trabalhos aí, qual foi o mais difícil, o momento mais difícil? Que tem sempre aquele impacto que a gente fica assim, professor, caramba, minha história vai ficar aqui? Eu já senti isso, entendeu? Sim. Caramba, a minha história não pode terminar aqui. Vai ser só isso, né? Só vai ser isso pra mim? Vai ser isso, Será que só isso que o universo reservou pra mim? Conta um pouco pra nós sobre isso. Tem pessoas passando por isso, sabe, professor? Sim. Que tá numa idade, acha, não, por aqui, terminou. Mas fala um pouco sobre isso aí, dessa dificuldade, dessas experiências que o senhor teve aí no campo de trabalho formal, informal, antes de se tornar professor. Sim. Eu nunca fui, na época da escola, alguém... acho que esse título nem é mais utilizado hoje, o que revele talvez a minha idade, o que eu não gostaria. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que as pessoas elas acabam sempre sendo levadas para um lugar comum de achar, por exemplo, esse cara é professor. Então ele deve ter tido todas as oportunidades do mundo. É assim que as pessoas pensam. Ele é playboy, né? O pai mesmo. dele é militar, então ele tinha dinheiro pra caramba, sempre né? Foi nerdzinho. Sempre foi nerdzinho, exatamente. E eu acho que esse estereótipo de nerd nem usam mais esse título, mas eu nunca fui mesmo nerd. Porque, assim como eu tirava nota 7, 8, 9, havia matérias em que eu tirava 3, 2, que eram justamente as matérias com as quais eu não tinha aptidão. Sim. Química, biologia, né? Que não tem a ver com a minha área de exercício. Que cai com o que a gente falou antes, né? Que cai, exatamente, naquilo que... Até a matemática, que não é minha área. Hoje eu era bom em matemática e física, né? Apesar de ser professor de português, eu acabei indo pro outro lado. Mas eu gostava de matemática e física no ensino médio. Mas eu nunca fui esse cara nerd, de estudar muito, né? Às vezes a gente fazia ali em cima da hora, estudava pra prova e tal, mas eu tinha muita atenção ao que o professor falava. Então, prestava muita atenção ao que o professor falava. Isso acho que essa é a chave do aluno, né? Prestar atenção no que o professor... Na explicação do professor. Claro que existem outros instrumentos, como a escrita, escrever o que o professor está escrevendo, está colocando no quadro. A escrita, ela te ajuda na questão da memória fotográfica. Então, escrever hoje, até li uma notícia num portal da internet que dizia que a gente está, entre muitas aspas, emburrecendo na medida em que a gente está abandonando a escrita, né? Tá tudo digital hoje em dia. Apesar que eu vi um artigo sobre isso agora há pouco tempo, sobre isso mesmo, a falta de escrita. Deu até agora numa grande reportagem no domingo a respeito da escrita, que trabalha uma parte do cérebro. Perfeito, porque que outros mecanismos que são úteis, né? Como tablet, celular, tudo isso pode ser útil à tecnologia associada ao estudo e à preparação, mas... não é por isso que a gente vai abandonar o que sempre deu certo, né? Eu sou que nem os maias e astecas, né? Só aprendo escrevendo. Eu também. A escrita pra mim... Não entra na minha cabeça. Se eu der uma aula hoje, daqui a uma semana, talvez eu lembre o que tá naquela partezinha do quadro, não porque a minha memória é muito boa, porque não é, mas porque a memória fotográfica ela foi fomentada por meio da escrita. Mas, voltando a esse ponto do nunca ter sido nerd, né? Eu nunca fui nerd, sempre tive ali umas notas, né, razoáveis em algumas matérias, não razoáveis em outras matérias, mas comecei a estudar, né, de verdade, depois que acabou, na verdade, não depois que acabou o ensino médio. Explicando brevemente a minha história, já começando, né, eu cheguei ao Rio de Janeiro com 17 anos e não sabia o que fazer. Era um jovem de recém-feitos 18 anos. Imagino. E aí eu falei assim, caramba, aqui eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas que eu conheço, eu não tenho conhecidos que possam me oferecer alguma oportunidade. O que eu tenho que fazer? Eu vou estudar, né? Eu vou estudar. E sem saber muito como eu ia chegar lá, eu olhei para o meu lado, vi meu pai com uma carreira sólida na aeronáutica,
eu sempre o admirei muito. E também houve uma situação, uma ex-namorada que eu queria reencontrar lá na escola de especialistas em aeronáutica. Eu falei, então eu vou fazer prova. Vou fazer prova para aeronáutica. Quero ver, vou ver qual é. E aí, como que a vida ela vai se encaixando e vai levando você para alguns lugares, né? Por conta dessas motivações, que nem eram tão fortes assim, eu fui fazer o curso preparatório. Lá, eu conheci um professor de português que abriu totalmente a minha cabeça para o entendimento da matéria. E o entendimento de a ponto de 50 questões errar uma. De 40 questões errar duas. Caramba. Então, mesmo sem um conhecimento técnico profundo, eu via que a minha margem de erro era muito baixa. Então, isso foi provado quando eu fiz o concurso. De 40 questões de português, eu acertei 38. E nas específicas, juntando com a específica, de 100 questões, eu acertei 86. É o concurso do EGS, que até hoje, para o qual eu dou aula até hoje. E aí, só que na minha época, a concorrência era muito grande, eram 100 vagas, era muita gente, salas lotadíssimas. O 100º, que foi o último colocado, entrou com 93. Caramba. Então, assim, apesar de a minha nota ter sido boa, não foi suficiente. Uhum. E como eu não tinha essa vontade muito grande de ser militar, eu acabei deixando por ali. Falei, caramba, eu coloquei toda a minha energia aqui para estudar esses 4 meses, que eu estudei 4 meses só para o concurso. E eu fui bem. E os professores insistindo para eu continuar, né, fazendo, estudando, porque eu ia passar. E eu falei, mas eu não sei também se eu quero. E aí, nessa de estudar para a EGS, eu cheguei ao Rio de Janeiro sem o 3º ano do ensino médio. Tinha me matriculado, meu pai tinha me matriculado numa escola. Caramba, que legal. Mas eu tinha abandonado para estudar para o concurso. Eu realmente apostei todas as minhas fichas ali. Focado mesmo, né? Pra tu ver. Exato. Isso é foco. Exatamente. Só que aí, eu não passei no concurso. Eu não queria continuar estudando para a área militar. E eu falei, caramba, agora eu preciso do meu diploma de ensino médio. Uhum. E aí eu falei, parece que fazendo o Enem, né, se eu alcançar a média em todos ali as competências e habilidades que o Enem prevê, eu vou poder tirar o ensino médio. E aí eu fui fazer o Enem sem ter estudado para o Enem, né, porque eu fui fazer realmente para tirar o meu ensino médio. Eu não tinha o objetivo de passar numa faculdade. E aí eu tirei o meu ensino médio, só que a minha nota foi muito maior do que as minhas expectativas. Eu acertei 940 na redação do Enem. E isso colocou a minha nota lá em cima. E aí, conversando com um amigo, o Henrique, um abraço, Henrique, ele falou pra mim, Marcelo, mas essa nota aí você não vai só passar, tirar o ensino médio, você vai poder ser titular numa faculdade federal. Eu falei, mas eu não fiz com esse intuito. Eu fiz pra tirar o vestibular, não, cara. Mas essa nota é boa. Você se superou, né? Eu não acreditei, né? E aí eu realmente fui titular. Fui 10º colocado na Faculdade de Letras, Português e Latim, no UFRJ. E como é que se deu essa escolha, né? De letras, né? Eu fiquei pensando, qual será que é a minha aptidão? Sim. Aquele papo que a gente já teve. E aí eu lembrei da época do preparatório, isso eu já tinha trabalhado em outros lugares, eu vou comentar sobre isso também. Mas eu falei, poxa, lá eu acho que eu era bom em português, eu era bom dando aula de gramática. Eu me lembrei daquele professor que foi minha referência, foi meu mestre, e eu falei, caramba, eu acho que é aquilo que eu quero fazer, eu acho que eu quero ajudar as pessoas a enxergarem a língua portuguesa como aquele professor me fez enxergar. Uhum. E aí, enfim, comecei a fazer letras na UFRJ. Só que antes disso, houve muitos outros trabalhos. Eu sei que a gente vai entrar nesse papo depois, então Sim. depois eu falo. Mas como é que foi essa virada, assim, pra saber, quero ensinar? Sentir essa vocação, assim, eu quero isso, vou fazer isso. Porque ensinar, na verdade, como a Rafa tá falando aqui, ela tem que vir lá do fundo do coração. Porque hoje a gente vive num tempo que ninguém quer ensinar nada pra ninguém. Sim. As pessoas querem deter o conhecimento. Sim. E é interessante a pergunta que a Rafa fez. Sim. De onde vê essa não preciso, eu quero ensinar. Porque ensinar também é servir, né, professor? Perfeito, perfeito. O ensinar é se colocar a serviço, né, daquela pessoa. E como que eu posso me colocar a serviço hoje? Dando a melhor aula possível no dia de hoje. Então, assim, eu saio profundamente exausto das minhas aulas, e quem é meu aluno sabe, porque eu gesticulo, eu vou de um lado para o outro, eu quero fazer Coloca de energia tudo para mesmo. energia e intensidade. Eu sou alguém muito intenso, então eu acho que tudo na vida a gente tem que colocar intensidade no que a gente faz. Sim. Seja falando, seja gravando um vídeo, a gente tem que gravar intenso, né? Então a minha aula é muito intensa, tanto que quando eu chego a casa eu tô mentalmente acabado.
né? Física e mentalmente, claro. Imagino. Mas mentalmente acabado porque eu tenho que processar muita informação Uhum. de maneira muito veloz e talvez para quem não viva isso, fala, mas aí você já dá aula antes, você já sabe fazer isso. Não, mas é o processamento de dados. E tem que estar sempre se atualizando também na forma pedagógica. Sim, e todo dia eu aprendo alguma coisa. Porque os perfis dos alunos, eles mudam, né, professor? Sim, Uma coisa é o senhor dar aula para o ensino médio, outro fundamental, e perfeito, aula para aquele concurseiro perfeito, que quer ali, é para já. Eu preciso aprender o que é verbo. perfeito. Você precisa ter toda uma pedagogia para ensinar aquela pessoa num tempo bem curto para ele estar preparado. Isso também é um desafio. Há um desafio nesse... Como o senhor falou aí, a mente fica acelerada, né? É porque é uma pressão, né? Como Pressão. a gente trabalha com ensino para competição, que é para conquista de vaga de Sim. concurso, Ensino para competição, isso aí. a gente tem sempre uma pressão, primeiro, de fechar o conteúdo, porque a gente está lidando com o sonho dos outros. Segundo, de passar a matéria, como você disse, no menor tempo possível, né? Dentro da quantidade de aulas que a gente tem. E de que não seja de maneira rasa, que o aluno consiga compreender você de maneira diferenciada. Então a gente acaba vivendo muito nessa pressão de entregar resultado. Não é uma pressão que alguém coloca, sabe? É uma pressão que a gente mesmo, que quer ter um trabalho de excelência, a gente acaba se colocando para poder entregar. E como eu disse, eu sou muito intenso, então eu não sei dar uma aula assim, enfim, vou dar uma aula sentadinho e vou falar. Não, não é do meu perfil. E não tô falando que tá errado também, mas eu não consigo. Uhum. Né? Eu vou andando de um lado pro outro, eu escrevo no quadro pra caramba, porque como eu disse, eu já disse aqui, eu acredito na escrita, né? Então, eu tento realmente fazer de tudo que tá ao meu alcance para que o aluno me entenda. Eu acho que essa paciência para fazê-lo entender é a mesma paciência que eu queria que alguns professores tivessem tido comigo, Sim. porque eu sempre fui muito questionador. Eu era um aluno chato, coitados dos meus professores da faculdade, desculpa, tá? Eu era chato demais, porque eu queria saber o porquê do porquê do porquê do porquê. E hoje está difícil de extrair isso dos alunos, esse questionamento, ter um Da pensamento, né? curiosidade, esse Curiosidade. pensamento crítico. Interesse até. Acho que... Sabe o que eu tenho feito? Interesse, acho que é a palavra certa. Sabe o que eu tenho feito ultimamente? Eu sempre fiz isso, na verdade. Mas, ultimamente, quando eu vejo uma boa pergunta, eu elogio. Eu falo assim, excelente pergunta. Porque é a pergunta que ela foi além. Ele não me trouxe uma pergunta rasa. Ele pegou uma informação que eu disse, ele concatenou com outra informação e ele chegou a uma conclusão. Sim. E eu falo, poxa, entendi por que você fez essa pergunta. Uhum. Isso pra mim, isso me dá... Eu falo, caraca, fascinante isso. Porque você vê a relação de ensino-aprendizagem na prática acontecendo. Isso. O aluno pegando, concatenando as informações e chegando a uma conclusão. Isso é muito bom até para os alunos também, né? Porque, assim, muita gente tem medo de não saber. Tá tudo Sim. bem você não saber. Ninguém sabe de tudo, entendeu? Eu acho que esse é o problema dessa geração, Rafa. As pessoas têm medo de não saber ou, de repente, ser constrangida dentro da sala de Sim. aula. Não, Mas eu acho que também a nossa sociedade tem muito de fazer isso, né? É. Você fez um erro, vou te julgar por aquilo, ou, tipo, você não passou. Essa pressão que a gente acaba colocando na gente mesmo pela sociedade, às vezes pela família, às vezes por tudo. Então a gente tem medo de errar. Às vezes, eu quero fazer um projeto. Não, se eu errar, se não der certo, Sim, sabe? Esse perfeito. medo de tentar, esse medo de perguntar, de se interessar, né? De ter interesse genuíno. Eu acho que a gente tem medo de errar porque a internet tá aí, à mão, o tempo todo, então a gente pode pesquisar. Mas, cara, é humanamente impossível saber tudo. Sim. Né? Então vai haver coisas que a gente tem que ter humildade pra chegar e falar assim, eu me reconheço limitado, mas eu estou disposto a aprender. Uhum. Né? O que às vezes nos desmotiva como professores é ver que esse querer o aluno não tem. Ele se reconhece incapaz, ele muitas vezes vê que ele não tá performando e evoluindo, mas ele não tem essa coisa de, tá bom, e o que eu posso fazer pra melhorar? Sim. Porque tem que ter o movimento. Tem que ter o movimento. Tem que ter o movimento. E a gente sempre fala, né? A gente não é o piloto da aeronave. A gente é o controlador de voo. Uhum. A gente fala, a coordenada ali, hoje, ela tá para noroeste, tantos graus acima, tantos graus abaixo. Mas quem vai pilotar é o candidato. Uhum. Quem vai pilotar é o aluno. A gente tá ali para guiar. Mas o dono do volante é o candidato, é o aluno. Acho que tem outro extremo também. Aquele, eu sei de tudo. Tanto para professores, E quanto para tanto alunos. para alunos. É verdade. Tem o extremo também. Eu sei de tudo. Mas quem se fecha para achar que sabe de tudo, Sim. nunca está apto para aprender uma coisa nova. Sim. Aham. Porque ele sempre sabe tudo. Sim. Mas o senhor tocou num assunto bem interessante mesmo. A pessoa tem que querer. Eu, particularmente, eu trabalho na instituição
né, privada de ensino, e o professor dá aula lá, Sim. né? E sempre as pessoas perguntam pra mim, ô, abençoado, vai ter folhinha hoje? Eu falo assim, ó, hoje é o Marcelo Sampaio, só vai ter dever no quadro. Aí você vê uma resistência da pessoa. Ai, caramba, prefiro Copiar, folhinha. coisa chata. É o que a gente tá abordando aqui, o querer, a participação. Aí eu tive acesso a alguns dados, né, isso é dados pesquisados, que 30% dos brasileiros são analfabeto funcional. Perfeito. Aí eu fiquei tentando entender o porquê esse número grande. Aí entra o que vocês aqui que a gente vai aprendendo, é o querer da pessoa. Será que a pessoa quer realmente aprender? Se puder explicar também o que é esse conceito, né? De Analfabetismo funcional. A gente, por muitos anos, a gente achou que analfabetismo era só referido a saber ler e saber escrever. Uhum. O que a gente tem hoje são pessoas que conseguem reproduzir a escrita, conseguem reproduzir a leitura, nem sempre da maneira adequada, também pela escassez de leitura que há hoje. Escassez de leitura. É muito, muito grande. Eu vi uma reportagem, acho que é década de 90 ou 80, em que as pessoas achavam comum dar reportagem dizendo que liam de 3 a 4 livros. Ah, acho que eu vi, eu vi. Apareceu pra mim também. Viu esse vídeo? Apareceu, vi esse Hoje em vídeo. dia, se eu perguntar pra uma pessoa ela responder 1 por ano, eu já vou ficar feliz pra caramba. Tá entendeu? difícil mesmo. E por quê? Porque a gente tem a facilidade, o dinamismo, talvez a leitura no mundo de telas, no mundo de cores, no mundo de áudios, de sensações, né? Tudo sensorial. A gente acha a leitura algo muito monótono, enfadonho. Mas não há, por exemplo, forma melhor de você melhorar a sua escrita do que lendo, né? Sim. E a leitura escrita, eu acho que são métodos, ferramentas das quais a gente nunca pode abrir mão, né? Das quais a gente nunca pode prescindir. E eu acho também que existe uma... Assim, é crítico, principalmente na infância, né? Tem gente que pensa, é criança, eu não vou incentivar a leitura. A criança quer brincar, aí dá tela, isso, aquilo. Mal sabem que é a fase mais importante para inserir esse hábito, né? Porque a leitura também vem pensamento crítico. Sim. Você cria empatia. Sim. Você... sai da bolha. Sim. E quando a criança tem esse hábito desde pequeno, é a época que ela tá formando, né? Que ela tá em formação, né? Que nem você aprendeu a ler com 4 anos de bi e tudo mais e tal. Imagina se não tivesse tido esse hábito. A diferença que poderia ter tido na sua vida, totalmente, né? Sim. Totalmente. E a questão do analfabetismo funcional, que a gente estava falando também, as pessoas, então, hoje reproduzem a escrita, reproduzem a leitura, mas não sabem interpretar um texto. Uhum. Você vê, às vezes, um post de Instagram, vendo bolo às 5 da tarde, na praça tal, a fatia do bolo custa R$5. A pessoa vai colocar lá embaixo no comentário, mas quanto é que custa? Mas você fica onde? É interessante. Você fica em qual lugar? Porque as pessoas, elas não conseguem mais ler uma legenda de post, porque é tudo rápido. Você vê que hoje em dia a rede social são 5 segundos, são 10 segundos, é a rede social do vídeo rápido, né? Isso é bem recorrente comigo, professor. A gente escreve A, as pessoas entendem B. Exatamente, mas aí é daí que vem o analfabetismo funcional. Sim. Você escreve, você lê, mas você não sabe interpretar. E como que as pessoas têm dificuldade, os professores de matemática que vão assistir a isso, a esse bate-papo nosso aqui, e de física também, muitos chegam para mim e falam assim, cara, vamos tentar bolar alguma forma de nós estarmos em sala na mesma aula. Eu falei, mas como assim? Eu não dou aula de física, eu não dou aula de matemática. Não, é que eles sabem fazer cálculo. Sabem a fórmula. O problema deles não é fazer cálculo. Sim. Eles não sabem interpretar, eles não sabem o que está ali no enunciado. Então eu preciso de você, Marcelo, para me ensinar e para ensinar para eles interpretar o que a questão quer, qual é a palavra-chave, porque isso está muito em falta, muito em falta. Tanto que a galera de concurso em geral, quando pega questões de interpretação de texto, às vezes, dependendo do seu grau de leitura, de escrita mesmo, acaba passando muito perrengue. É verdade. Professor, a gente está num tempo e que, na verdade, não tem como a gente não fingir que não está existindo a inteligência artificial. Perfeito. Acho que isso é um dos maiores desafios para os professores hoje. Uhum. Porque, como o senhor falou, ensinar é um desafio. Sim. Ainda mais ensinar, como a Rafa trouxe aqui um assunto, aquele aluno que quer saber mais do que o professor. Sim. Ele leu algo ali na inteligência Ai, professor, mas acho que tá errado porque eu vi na IA, vi no chat GPT. Já aconteceu alguma coisa do tipo? Já. Você já bateu de frente? Professor, não, mas lá no Gemini eu vi dessa forma aqui. Já. Inclusive, deixar um recado pra você que tá assistindo a gente. Nem tudo que o chat GPT coloca
é certo, é 100% verificado. Não, mas é uma inteligência artificial. Se você puser uma questão de concurso lá, eu não te garanto que ele vai te responder o gabarito dado pela banca. Por quê? Porque ainda é uma inteligência artificial que já evoluiu muito. Mas ela ainda não consegue, não chegou lá no 100%, ou no 99%, ou no 98%. Ela ainda está com uma margem de erro muito alta. Né? Talvez aqui essa nossa conversa ela envelheça mal, porque daqui a 2 anos já esteja numa uma margem de praticamente perfeição. Mas hoje eu não vejo cenário para uma inteligência, o pessoal fala, a inteligência artificial vai substituir os professores, a inteligência artificial vai substituir os advogados, a inteligência artificial vai substituir profissão tal. Eu não vejo isso acontecendo, porque existem coisas que são propriamente humanas, como a capacidade de analogia, como a capacidade de exemplificação. Sim. Talvez, como eu disse, daqui a 5 anos, 3 anos, a inteligência artificial já tem esse dom, mas eu gosto muito de explicar, por exemplo, por metáforas e analogias. Porque eu acho que quando o aluno, mais do que ele decorar, eu não sou aquele professor que fala decora, decora, decora. Claro que haverá assuntos em que não há para onde fugir. Você vai ter que decorar algumas coisas para aprender um certo tipo de assunto. Mas eu acho que quando você associa, isso flui muito melhor do que quando você só decora. Eu na escola, por exemplo, toda vez que eu tinha que decorar uma fala, eu não queria decorar, porque eu vi os meus colegas reproduzindo falas decoradas e eu via que quando eles esqueciam uma palavra, eles esqueciam a fala inteira. Caramba, muito interessante. E aí, desde aquela época, você perguntou como é que nasceu essa coisa do ensinar, do explicar. Eu percebia que eu tinha uma capacidade de fazer uma breve síntese daquele texto e explicar com as minhas palavras. Então, eu sempre me sobressaí nessa coisa de apresentar trabalho. Ah, não, é o Marcelo. Ó, a gente faz, a gente só quer que você apresente, tá? Então, muitas vezes eu nem colocava a mão na massa, eu só ficava lá para apresentar, porque ninguém queria apresentar e eu gostava de apresentar. Então, desde novo, eu fui vendo essa capacidade que eu tinha de sintetizar a informação e repassá-la de uma maneira objetiva, de uma maneira fácil. Isso é muito legal, porque realmente uma coisa é eu saber, outra coisa é eu passar o que eu sei. Mas como o tempo não para, como dizia aí um músico, né, da MPB, o tempo não para. A gente já está chegando na reta final e eu queria, assim, para a gente já caminhando, a educação mudou minha vida por quê, professor? Porque eu não tinha muitas perspectivas. Como eu disse, eu sou filho de militar, não quis seguir os passos do meu pai, poderia ter seguido, mas eu comecei... Meu pai, ele me falou uma coisa muito importante. Eu já tive a oportunidade de agradecer a ele por isso. Muito legal. Que à época foram palavras duras. Palavras que na época eu não entendi como eu entendo hoje. Na verdade, aquelas palavras até me geraram uma certa mágoa na época. E hoje eu posso agradecer a ele por isso. Eu fiz 18 anos, ele disse, se você quiser estudar de novo para a prova da aeronáutica, eu pago o seu curso preparatório. Eu pago até você passar. Caramba. E aí... Mas se você não quiser, eu não vou ficar sustentando pessoa que não quer estudar e nem trabalhar dentro de casa. Vai trabalhar. E aí, na época, eu tomei um choque, né? Eu falei, caramba, meu pai tá já me falando para trabalhar, porque ele não vai me sustentar. Eu mal fiz 18 anos. E foi por isso que, desde 18 anos, eu nunca parei de trabalhar. Hoje eu tenho 32 anos. Legal. E desde 18 anos, eu nunca deixei de trabalhar. Eu já fui auxiliar... na verdade, promotor de marketing de um curso de inglês privado aqui do Rio de Janeiro. E foi lá que eu panfletei. Verão do Rio de Janeiro, janeiro, Ilha do Governador, paletó e gravata, panfletando nas ilhas da Ilha do Governador. Você falou que você não imaginava. Eu tenho foto dessa época, depois eu te mostro. Tá? E aí, ganhava o salário mínimo ali. Na época, o salário mínimo era praticamente metade do que ele é hoje. Só pra se ter uma ideia. E aí... eu acabei saindo porque apareceu uma oportunidade no centro do Rio de Janeiro, lá no Saara. Então, eu fui office boy ali, pagava conta, auxiliar de escritório lá no centro do Rio de Janeiro também. Um amigo que conseguiu trabalho para trabalhar junto com ele. E depois eu fui fazendo bico, né? Eu fui auxiliar de fotografia, como você mencionou. Eu fui chapeiro de uma lanchonete. E assim... Isso tudo me fez hoje enxergar que se amanhã ou depois eu não for mais professor, eu vou ser qualquer outra coisa.
porque eu já fiz de um tudo. Caramba, né? muito legal. Então, eu não tenho essa coisa de, porque eu vou ser professor pelo resto da vida. Não, se as coisas mudarem e eu precisar ser garçom, eu vou tentar dar o meu melhor como garçom, né? Até porque nenhuma profissão deve ser desmerecida, né? Hoje, como professor, mas lá atrás como auxiliar de fotografia, eu acho que eu mereci o mesmo respeito que eu merecia lá, eu mereço hoje. Sim. Né? Eu não consigo ver essa... Né? Muita gente tem essa diferenciação que se faz entre as pessoas, entre cargos, entre profissões, e para mim isso não acontece muito dessa forma, não. Só que houve a virada de chave, né? E aí é o que eu vou responder. Por que a educação mudou a minha vida? Porque eu estava numa entrevista para ser auxiliar de telemarketing, que, de novo, é uma profissão honradíssima, né? Tenho amigos, inclusive, que são. E aí, eu fui ser auxiliar de telemarketing, eles gostaram tanto da minha entrevista que eles me ligaram no mesmo dia, pedindo para voltar para assinar os papéis. E aquilo me chamou a atenção. Falei, caramba, será que a minha desenvoltura foi legal mesmo ali na entrevista? Caraca, então, mas eu passei, né? Eu passei para a FRJ. E eu comecei a reconhecer um certo valor, né, no que eu podia fazer. Eu falei assim, cara, eu vou agradecer, mas eu não vou aceitar essa vaga. Eu vou focar nos meus estudos, na primeira oportunidade eu vou começar a trabalhar na minha área. Foi quanto que no primeiro período da faculdade, eu já fiz uma prova para monitor numa grande instituição privada aqui do Rio de Janeiro, que eu não vou falar o nome, mas eu ganhava muito pouquinho. Eu era monitor, tirava dúvida, corrigia redação, mas foi meu primeiro trabalho na área. E dali, eu fiz monitoria para concursos militares também, os alunos gostaram da minha monitoria, eu comecei a dar aula e de lá eu não parei mais. Então, a educação, ela não só mudou a minha vida, ela continua mudando. Porque um dia eu falei para minha mãe, voltando de Alcântara, em São Gonçalo, de ônibus, morando na Ilha do Governador, eu falei para ela por mensagem, ela falou, meu filho, onde é que você tá? Já são 10 da noite, que horas você vai chegar a casa? E eu falei assim, mãe, vai valer a pena. Um dia eu ainda vou sustentar a minha casa e a minha família por meio da língua portuguesa. Sim. Poxa, que legal, professor. E assim, já deu pra ver que já esteve em diversos nichos, né? Diversos ambientes, Já. assim. Eu tô muito curiosa pra saber de um, que foi vocação religiosa. Como foi isso? Pois é. Eu digo que eu sou meio de fases, né? Eu já tive fase skatista, já tive fase roqueiro, e eu já tive fase religioso, assim. Na verdade, a minha família toda não, quase toda, é católica, né? Os meus pais, enfim. E aí eu também sempre fui muito católico, né? Eu já trabalhei como cerimoniário, né? Que é aquele que ajuda toda a parte da liturgia do altar da missa. É tipo um coroinha, né? Mas coroinha que já tem outras atribuições, como preparar o missal do padre, né? Eu já trabalhei na música da igreja, eu trabalhei com os jovens da igreja. Caramba, que legal. Eu tive toda essa... Eu cantava nas missas, né? Eu fiz parte de uma comunidade católica, eu quase fui em missão para outro estado. E nesse ínterim, acabou acontecendo essa vontade, essa vocação. Eu sentindo essa vocação, achando que era essa vocação, para ser sacerdote, para ser padre. Só que isso nasce um pouco também dessa minha percepção que eu tinha esse dom da fala, que eu conseguia falar, conseguia me expressar bem, as pessoas conseguiam me compreender. E aí, imerso naquele meio religioso, explicando e falando as coisas, bem, eu falei, caramba, então deve ser a vocação para ser padre. Mas era uma coisa muito mais racional do que uma vocação, de fato. E aí, eu acabei, até por algumas convicções filosóficas, religiosas, eu acabei não mais estando nesse ambiente religioso, mas sou muito grato, eu digo que toda a minha formação de caráter, formação humana, ela se deu dentro do catolicismo, sou muito grato à igreja por isso, até hoje admiro muito os cantos, a arquitetura, né? Só não há mais da minha parte uma adesão. Mas eu achava que era para isso, era para ser sacerdote, né? Mas não era para ser professor. E isso me motivou, inclusive, a fazer português e latim na faculdade, né? O latim por conta do... ser a língua oficial da Igreja Católica. Sim. Então, para finalizar, fazer uma pergunta. Se tivesse o Marcelo de 18 anos, perdido, né? Como você falou, teve aquele baque do seu pai, que hoje você reconhece que foi bom, né? Foi, totalmente. Que foi bom. E acho que tem muito do amadurecimento também. Sim, nisso. Claro. Quando acontece algo com a gente fica chateado. A gente não entende que é pro nosso bem. A gente não vê o bem maior, não vê o futuro, né? Mas para esse Marcelo de 18 anos, se pudesse falar algo agora para ele, o que você falaria? Estuda, porque a educação pode mudar a sua vida.
Estuda. E se eu soubesse, tivesse a maturidade que eu tenho hoje, estuda mais do que você estudou. Estuda mais, faz mais. E foca no teu crescimento pessoal, no seu enriquecimento de conhecimento, que você vai longe. Eu acho que o recado que a gente pode deixar para um jovem, para alguém que tem essa idade, né, e está se sentindo perdido, estuda. Estuda, coloca empenho em você crescer pessoalmente, humanamente. Se você adquirir conhecimento, porque isso vai mudar o jogo lá na frente, vai fazer a diferença lá na frente. Tá bom. Professor, muito legal, mas como eu falo, o tempo não para, a nossa conversa está muito legal. Professor, mas aí, a pessoa está vendo aqui o podcast, a Emblast, quer conhecer melhor o trabalho do professor Marcelo Sampaio, falou, eu quero levar esse cara para dar aula no meu colégio, eu quero que ele dê aula para minha filha, para meus filhos. Não, e ele tem nome, tá? Eu juro pra você, eu estava num churrasco, aí com uns amigos meus, aí falaram, quem vai ser o convidado? Eu falei, Marcelo Sampaio. Aí um amigo meu que já teve aula com você falou assim, o Sampaio? Caraca, esse professor dá aula tão bem que me fez vontade de querer ser professor. Caraca, olha aí. Como inspira. E eu tenho um ex-aluno meu, vai ver esse corte aí, Fernando, professor de português, de várias instituições daí pelo Rio também. Eu conheço o Fernandinho deu aula lá. Foi meu aluno de ESA, foi ali mentorado por mim no início da carreira dele, para que ele seguisse a carreira, né? E hoje é professor concursado, é professor de curso online, é professor de instituição particular. E eu pude criar uma semente, né? Devolver aquilo que fizeram por mim lá atrás. Isso é muito legal, não há dinheiro que pague isso. Não há dinheiro que pague. É meu mentorado, digamos assim, foi meu mentorado, é meu amigo e é meu afilhado de casamento. Digamos que é um pagamento pra alma, né? Aquilo que a gente quer anotar a nossa alma. O universo, né? O universo, ele me foi dado de graça e eu tô devolvendo de graça, né? E se eu puder também fazer isso por outros, né? Eu também vou continuar fazendo. Sim. Então, vamos lá. Rede social, o senhor quer falar da aula particular, tem um projeto, tem muito concurseiro aí que tá atrás do professor Marcelo Sampaio, o pessoal da turma da PEMERG, do Bombeiro, do INSS, tá aí, ó. Professor Marcelo Sampaio vai deixar aí o contato aí, alguma coisa. Olha, fica à vontade, professor. Todo dia, praticamente, eu recebo mensagem, gente falando pessoalmente, perguntando sobre o curso online. Vai sair o curso online, vai sair. Eu sei que eu tô enrolando, mas vai sair. E minha rede social é @Marcelo Sampaio, só que com 2 A's. Marcelo Sampaio. Coloca lá, segue a gente nas redes sociais e deixa o like aqui também pra gente, compartilha essa resenha para outras pessoas, para pessoas que você acha que esse papo sobre educação vai também agregar, vai fazer florescer alguma vontade na pessoa, de buscar a sua aptidão, de buscar o seu caminho no mundo, a sua função no mundo. Então, @Marcelo Sampaio. Tô em vários cursos presenciais na cidade do Rio de Janeiro. Meu tempo é um pouco escasso, então agora eu não tô dando aula particular, mas segue lá e acompanha lá os conteúdos que eventualmente eu estarei postando por lá. E é isso, gente. Se esse episódio te inspirou, né, te tocou de alguma forma, compartilha. Vai que alguém também esteja precisando ouvir isso, né? E é isso. Gente, obrigado aí pela sua atenção. Ó, foi falado aqui de leitura, foi falado aqui, né, de vocação para você aí, né, que tá, né, para baixo, tá pensando em mudar de vida. É o que o professor Marcelo Sampaio falou. Estude, gente. Estude, se dedica, porque realmente é o que eu falo pros alunos, pras pessoas. Quem não tiver educação e conhecimento vai ficar para trás. E eu deixo uma dica de leitura para todos vocês, hein? Não sou como antes. A autora, Rafaela Vieira, ó. A Emblast te indica para você, hein? Um abraço a todos vocês e não se esqueçam, ativa o sininho, compartilha e até o próximo episódio. Valeu. A Emblast te agradece.